Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Hoje a nossa live é sobre o Setembro Amarelo, né? Deixa eu só arrumar um pouquinho a câmera aqui. Talvez você vai ter que tirar o fone, porque eu acho que o som dela não vai sair. Ah, tá ok. Então é só um probleminha técnico aqui, tá, gente? Então, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e o nosso tema é sobre essas questões que têm acontecido na infância. Então, antes da gente começar a entrevista, a nossa conversa mesmo, eu queria passar uns dados da OMS, que é assim, aqui no Brasil, o suicídio entre os adolescentes é a terceira causa de morte entre os adolescentes, entre as pessoas de 15 a 29 anos, tá? Aqui no Brasil, a gente tem um suicídio a cada 46 minutos, tá? E isso é um dado bem alarmante, né? É uma coisa assim muito que a gente não entende por que tudo isso acontece num país tão rico e tão bonito como o Brasil, né? Então, tem um outro estudo que é feito pela Unifesp, que fala que entre 2014 e 2019 teve um aumento de 49,6% de suicídio entre as crianças de 11 a 20 anos. Tá? Então, 49% de aumento de suicídio é um número muito, muito grande e é muito, muito preocupante. E por causa disso, eu convidei a psicóloga Cris para ela participar dessa live hoje, porque como ela atende também muitos adolescentes, né? Ela tem muito conteúdo para estar passando para a gente. Então, boa noite, Cris. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Boa noite, pessoal que está entrando. É Então, um assunto muito sério, né, Rê? é um assunto sério. Eu queria que você se apresentasse, né? Você é psicóloga, Eu sou psicóloga psicóloga clínica, clínica, né? isso, atendo criança, adolescente, atendo adulto, atendo terapia de casal e terapia familiar, né? Porque alguns casos de psicopatologia também na infância e na adolescência necessitam do apoio que toda a família, né, esteja junto nesse trabalho. E aí hoje vim aqui, né? Sou especialista em terapia cognitiva comportamental e também terapia do esquema. A gente vai falar um pouquinho, né, durante a nossa live. Isso. Então, Cris, eu queria que você falasse primeiro a respeito do que é o Setembro Amarelo. Então, o Setembro Amarelo foi feita uma campanha, né, pela Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria e o CVV. Eles se juntaram em 2014 e 2015 para fazer uma campanha nacional de prevenção ao suicídio, para alertar a população, né, sobre esse tema, para que as pessoas pudessem falar mais sobre isso, né? Mas, na verdade, o dia 10 de setembro, ele foi, pela Organização Mundial de Saúde, ele é considerado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Tá certo. E daí me fala, o Cris, você atende os adolescentes, você atende as crianças, né? Como que é feita essa prevenção, né, no seu consultório? Como é que isso funciona? Então, Rê,
Aí a gente vai entrar num assunto bem delicado, porque, por exemplo, assim, muitos jovens chegam ao consultório, né, e a gente tem que primeiro fazer a anamnese, tem que fazer uma conquista desse adolescente, né, ou dessa criança. Muitos jovens chegam, né, aquele calor, que isso é uma coisa que eu falo para os pais perceberem muito, agora no verão, e o jovem com manga comprida, sempre de casaco, sempre de capuz, né? Muito fechado, as meninas também, e a gente vai fazer um trabalho para ver, né? Primeira coisa, como é que está a saúde mental desse jovem, desse adolescente, o que está acontecendo na dinâmica familiar e na vida dele, por que é que ele está tão porque a gente usa muito a palavra desesperança, né? O jovem, e agora até as crianças, estão trazendo no consultório sintomas como, além da depressão, né? O desamor, a desesperança, um desamparo. E aí você fala, poxa, mas e cadê a família, né? O que aconteceu com esse jovem ou com essa criança que está se sentindo tão sem esperança na vida, né? Como você falou, o Brasil é um país tão lindo, tão maravilhoso, e as nossas crianças e os nossos jovens estão tão tristes e tão deprimidos, né? Certo. Eu sinto, sabe, Cris, a gente sabe que os pais precisam de ter a vida deles, de irem atrás da questão profissional e tudo mais, mas o que tem acontecido muito com as crianças também, elas têm essa questão da falta de pertencimento, né? Eu acho que isso dentro do âmbito familiar está acontecendo muito, nas escolas, né? No grupo, né, de amigos, talvez agora com a pandemia também, e isso tenha aumentado, porque as crianças acabaram ficando em casa, né, sem o contato social, né? Exatamente. O Rê, tem uma história, né, que eu acho incrível, porque, assim, uma vez perguntaram a Maria Montessori, que foi uma grande educadora e que perguntaram para ela assim, uma mãe, uma jovem mãe grávida, perguntou assim para ela: eu gostaria de saber quando é que eu tenho que educar, quando é que eu preciso começar a educar meu filho, né? Quando é que eu vou, né? Eu estou grávida, o que que eu faço, né? E Maria Montessori falou assim, 20 anos antes dele nascer. E aí, pensando nessa frase, né, eu acho que a gente tem muito a falar, né, sobre esse tema de hoje. A gente primeiro precisa se conhecer, a gente primeiro precisa se educar, para a gente poder educar os nossos filhos, Sim, né? sim, com E eu não certeza. estou falando só da escola, né? Eu estou falando de tudo que tem na dinâmica familiar, né? É como você falou, o amor, a segurança, a proteção, o carinho, a validação. Essa criança se sentir pertencente naquele núcleo familiar, né? Talvez eu até adiante um pouquinho as coisas, né, Rê? Mas hoje tem um lado muito bom da internet, né? Mas também tem aquele lado muito complexo, eu vou dizer, onde você chega em casa e todos estão no celular, né? No iPad, no tablet, e cada um isolado no seu mundo, e não existe mais aquela troca de olhar, aquela troca de conversa, aquela formação de vínculo que é tão importante para as crianças pequenas, né? Elas precisam de atenção, né? Elas precisam do contato dessa troca. É uma troca muito importante. E o que nós temos visto é exatamente isso, mas que o tablet, o celular tem sido assim uma forma do pai e da mãe conseguirem fazer as coisas deles, né? E infelizmente as coisas estão dessa forma, né? E existem estudos hoje, acho que você sabe disso, que na verdade o tablet, o celular é para a gente começar a pensar, dar isso para a criança a partir dos 5 anos. Começar, né? Pensar em dar, né?
porque, Mas hoje, com 2 anos, a maior parte já tem, né? pois é, ou talvez antes disso, né, que nós temos visto, bem assim. E isso faz com que o mundo da criança, ele se torne muito pequeno, né? Existe um isolamento aí, não é? E daí nós vemos que dentro de uma família não existe mais aquela questão do grupo. Existem pessoas isoladas dentro de uma casa, né? E esse isolamento acaba que trazendo, né, essa questão da falta talvez essa questão da falta do pertencimento, né? Que a gente. Exatamente, porque torna tanto a criança quanto o adolescente e o adulto muito vulneráveis, né? Porque assim, o, o ser humano, ele é feito para formar vínculos, né? E o vínculo seguro, né? Eu costumo fazer assim com a mão porque é o vínculo seguro. O que é o vínculo seguro? É aquela família onde mantenha uma saúde mental bacana, onde tenham atividades para fazerem juntos, para brincarem, para saírem, conversarem, jogarem, né? Nunca mais ninguém jogou um tabuleiro, né? Eu vejo poucas famílias jogando uma carta, um tabuleiro, sentar no chão com a criança, com o adolescente. Então, assim, o que acontece? Nós, seres humanos, necessitamos de um vínculo seguro para termos uma excelente saúde mental. Devido a várias situações, tanto da pandemia, quanto dos dois, né, do pai e da mãe terem que ir trabalhar, ou outros cuidadores terem que trabalhar, geralmente a criança fica ou com o irmão mais velho, ou a criança fica com um funcionário, ou um outro parente, e ela fica na televisão ou na frente de um celular ou de um iPad. E aí o que acontece? Ela se torna presa fácil e muito vulnerável das redes sociais, né? Ela vai em busca, é, ela vai em busca daquela segurança, daquela proteção, daquele carinho que ela precisa, mas infelizmente não é na rede social que ela vai achar. E aí a gente entra também num ponto muito sério e muito grave, que são os jogos, né? Os jogos onde a gente está vendo hoje criança de 9, 10, 12, 14 anos, né? O número, né, aumentou mais de 30% em suicídio nessa idade, porque exatamente por seguirem ou jogos onde eles mandam você tem fases, né? Então você vai fazendo as fases, então você pode inalar, você pode se asfixiar sugando aquele copinho de shot, né, que põe na boca e faz assim para você parar de ter oxigenação. O baleia azul, o homem pateta, né? Tem tantas coisas graves hoje na rede social e as sociais, e aí as crianças ficam de uma forma sem proteção nenhuma. E aí, como elas precisam se sentir pertencentes ou validadas por alguém, elas se juntam neste grupo de pessoas que estão seguindo esses jogos, e aí elas vão entrando ou passando as fases, ou fazendo o que essas pessoas mandam. E às vezes o pai e a mãe trabalhando, né, para o sustento do lar, não veem essas crianças sozinhas no quarto, no jardim, em algum lugar, fazendo isso. E, infelizmente, as crianças estão pegando uma tesoura, cortando a rede, se jogando dos prédios, se jogando no metrô e fazendo outros tipos de ações muito complexas e complicadas, né? Onde leva, infelizmente, a uma desestabilização do lar, né? Pelo luto e tudo mais. Você acha que nessa questão, né, dos jogos, essa questão da criança estar muito nas telas, como que os pais poderiam estar intervindo nessa questão?
Muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu diria o seguinte, né? A gente precisa proteger as nossas crianças, né? Da mesma forma que a gente pensa assim, a gente vai para a praia, né? E o que que não falta quando a gente vai para a praia? Primeira coisa que você pensa, vou para a praia, o que que eu levo? Quando eu vou para a praia, vou levar as roupas de praia, vou levar os brinquedos, né? Filtro solar, Filtro solar, concorda? proteção, Filtro solar, exatamente. o guarda-sol. Exatamente. Então, assim, para cuidar da nossa saúde mental, para cuidar da nossa mente, o que que é importante a gente fazer conosco e com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos jovens? Proteção. Essa é uma pergunta que a gente teria que colocar em aberto, né, para todas as pessoas. O que que a gente faz para cuidar? A gente cuida da nossa saúde física, né? Faz esporte, se alimenta bem, bebe água, e várias, faz meditação, faz yoga, né? Faz massagem, né? Maravilhosa, essas mãos abençoadas. Mas e o que que a gente faz para cuidar da nossa saúde mental? O que que a gente tem que fazer para os nossos filhos? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é o que é que a gente poderia falar. Então, a gente vai limpar o lixo mental que tem na cabecinha, nossa e deles, né? O que que a gente faz? Então, a gente vai buscar um pouquinho as causas que poderiam levar os nossos adolescentes e as nossas crianças a uma ideação suicida, a pensar no suicídio, mas assim, num caminho de desesperança, de desânimo, de tristeza, de que a autoestima está baixa, né? Então eu diria assim, né, Rê? A gente vai pensar no estresse, que a pandemia causou um estresse violento. As pessoas que moram em apartamento, né? Às vezes todo mundo tendo que trabalhar, escola, criança, um estresse profissional, estresse de relacionamento, o estresse do convívio. O A que gente vai você, pensar. que você diria? Desculpa, eu Fala, cortei. fala, Rê. Não, eu só queria saber como que um pai pode estar identificando alguns sinais de que a criança está indo por esse caminho. Tá, então eu vou primeiro falar algumas causas para a gente identificar então alguns aspectos que é importante eles perceberem. Então vamos pensar o seguinte: todo transtorno, né, toda psicopatologia também pode levar ao suicídio. Então vamos lá. Transtornos de humor, né? Pensar um pouquinho na depressão, na ansiedade, na bipolaridade, né? Entre outros, né? Tem vários transtornos de personalidade e que o adolescente já começa a demonstrar. Então, assim, um cuidado médico, né? Sempre está fazendo uma avaliação, porque a gente vai avaliar bastante o comportamento. Já vou falar do comportamento, mas assim, o uso de substância, né? O alcoolismo, o bullying na escola, infelizmente, né, as escolas estão tentando fazer um trabalho grandioso a esse respeito, mas a educação, o bullying, tem que vir da educação dos pais, né? Do não julgamento em casa, porque se você julga em casa, a criança vê, Sim. né? Uma frase que eu gosto muito, que fala assim: o exemplo não é a maior força de influência na educação das crianças. Uhum. Ele é a única. Ele é a única forma. Então, a criança, né, a gente fala muito isso na TCC, né? Comportamento visto é comportamento repetido. Você Sim. vai ver na sua vida, né, às vezes alguma coisa igual à mãe, igual ao pai, igual aos avós, algum comportamento que você tenha que é muito parecido. Mas, infelizmente, os comportamentos disfuncionais também. Então, um pai que, por exemplo, chega em casa e vê num jornal ou numa novela e fica julgando, nossa, que pessoa isso, nossa, que pessoa aquilo, nossa, que pessoa aquilo. A criança chega na escola, ela se vê no mesmo direito de apontar o dedinho e, infelizmente, julgar o amigo, o colega. E aí faz o bullying contra o outro. E a pessoa que recebe o bullying é uma das causas, assim, maiores primeiro, de baixa autoestima.
né? Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. É, E isso vai causar um comportamento disfuncional para o resto da vida. sim. A gente continua falando, né? O medo, a insegurança, o fracasso, né? Pais muito exigentes que querem que a criança ou o adolescente atinja um alto patamar, ela não consegue. Aí ela fracassa em alguma prova, em alguma coisa, num exercício, numa atividade, também começa, né, a autoestima a cair muito. A gente vai falar que hoje também a gente tem muitos adolescentes sofrendo da sociedade na questão do gênero, na questão da situação familiar, na questão, às vezes, a morte de uma pessoa na família. Tudo isso são causas que as crianças ou os adolescentes, também os adultos, lógico, ficam, às vezes, pensando nessa ideação suicida, né? Será? Eu não tenho mais valor, a pessoa que eu amava não está mais aqui, e tudo isso é muito, muito complicado. E aí, Rê, uma das coisas mais que eu diria muito importante é a dinâmica familiar, né? Porque, assim, pais alcoolistas ou dependentes químicos causam uma vulnerabilidade muito grande nessa criança e nesse adolescente. E às vezes ele não tem a segurança e o suporte que ele precisa ter, e aí ele vai em busca de um caminho muito perigoso, né? Então, essas seriam as causas, né? Aí você me perguntou assim, né? Como a gente vai poder, então, avaliar os riscos, né? Vamos pensar assim, a queda no rendimento escolar, Ah, tá. isso é bem importante. Mudança de comportamento. Então, você pensa assim, nossa, mas isso é uma coisa tão básica. A criança é alegre, a criança está brincando, a criança vai para a rua, a criança se sociabiliza, a criança vai bem na escola. De repente, Ela vira para uma com tudo isso. chave. Ela começa a chorar pelos cantos, não quer comer, não quer ir mais sozinha nos lugares, ou não quer frequentar a escola, ou alguma coisa no comportamento começa a modificar. E é muito importante que se os pais trabalhem, se os dois trabalhem, né, fora, que tenha alguém com um olhar mais apurado para essa criança, né? Assim, não, já vai passar. Daqui a pouco, isso aí é uma fase. Tem Não aquela foi. coisa que falam assim, é adolescente, né? Adolescente é assim mesmo, né? Mas não é, né? Mas não é desse jeito, né? Então, Rê, não é, né? São é o nosso futuro, né? É o futuro do nosso país, né? As nossas crianças. Então, assim, a gente precisa realmente poder perceber, igual dos adolescentes que eu te falei, né? Esse comportamento de ficar só no quarto, de se fechar, não responder, não conversar, se tornar agressivo. A vida é minha, não me enche a paciência, bater as portas. Aí é o que você falou, é adolescente. Opa, mas espera aí. Quais foram os valores dados nesse lar, né? Porque é importante que, a partir do momento, né, como a Maria Montessori falou, tem que educar 20 anos antes. Ué, o que é importante no seu casamento, na sua vida familiar? O que é importante nessa educação dos filhos, né? Qual o valor que você estabeleceu? Porque se tudo bem bater porta, se tudo bem gritar, se tudo bem se esconder e ficar quieto, a criança ou o adolescente vai achar normal. Ele vai Sim, fazer a mesma coisa, sim. comportamento visto, comportamento repetido. Ele vai se trancar. Ué, meu pai chega nervoso, bate tudo, estoura tudo. Ou a mãe, muito, muito agressiva, grita todo o tempo. É tudo normal, não é verdade? Uhum. E eu aqui não estou julgando pai e mãe, mas eu Sim. estou falando que na dinâmica familiar, às vezes, uma pequena mudança muda tudo, né? Então, assim, é, a gente estava falando de quais, quais Indi- sinais, né, sinais. Quais sinais?
Eu vou sempre dizer o seguinte, pensa nesse vínculo. Esse vínculo, ele tem que estar muito seguro, ele tem que estar protegido. Ah, eu trabalhei, estou cansada, e eu não quero, deixa minha filha lá, vendo o que ela quiser, conversar com quem ela quiser. Não tenho tempo para ir lá olhar, né? Agora estou querendo descansar um pouco, trabalhei muito. Então, entendeu? Espera aí, vamos começar a repensar, né? Esse tipo de coisa. O adolescente que se fecha no quarto, está jogando, passa de 2 horas, passa de 3 horas, passa de 4 horas, não tem mais uma atividade física, não quer fazer mais nada, está fechado, está com capuz, não conversa com a família, não se sociabiliza, vai para uma praia, não vai até a praia porque não quer trocar de roupa. Opa, é um alerta para a família. Então, assim, Rê, na TCC, a gente trabalha com uma coisa muito básica que é assim: pensamento, emoção e comportamento. Todo pensamento vai levar você a um comportamento. Uhum. Então, se eu estou com um comportamento diferente, tem alguma coisa no meu pensamento que está me fazendo agir daquela forma. Então, por exemplo, ninguém gosta de mim, todo mundo tira sarro de mim na escola, Ah, tá. eu sou muito feia, eu não presto para nada, eu não faço nada direito, pensamento. Qual o comportamento? Eu me fecho. Se eu não consigo expressar o que eu estou sentindo, que é medo, que é tristeza, que é raiva, se eu não consigo expressar isso, isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Eu costumo dizer que amplifica essa emoção de muita dor e os pensamentos se tornam cada vez piores. Até a autoestima ir lá para baixo e uma criança, o jovem, o adulto tomar uma atitude, uma ação muito, muito drástica. E aí, Rê, eu digo o seguinte, né? Os pais precisam ajudar as crianças e os adolescentes a enfrentar o não, a frustração. A realidade da vida. A realidade da vida. Não dá, não posso, não quero, né? Por quê? Porque a criança e o adolescente que entenderam que a vida é difícil, que a vida tem essa, né, esse pingo de realidade, ele vai poder enfrentar as desilusões, os desafios da vida. Sim. Então, a criança que foi, e eu tenho muito cuidado de falar isso, porque alguns pais brigam comigo quando eu falo isso. A criança que foi muito mimada, ela entende que tudo vai cair do céu. Eu não preciso fazer nada. Aí ela é mimada, é mimada, é mimada. Aí o que que acontece? Ela começa a namorar, né? Vamos imaginar um rapaz, ele começa a namorar com 14 anos e a namoradinha vira e fala o seguinte: não quero mais você. Ele não consegue lidar com aquela desilusão. Por quê? Porque ele está acostumado a ter tudo do jeito, né? As coisas vindo até ele. O mimar é muito gostoso. E eu já vou falar que ele é importante, mas é fundamental estabelecer limite. Vai no supermercado com a criança, é não, não pode, não pode. Não precisa gritar, não precisa bater, mas precisa ter um modo de você colocar e estabelecer limite com tudo. Porque a vida é assim, né, Rê? O chefe vai dar limite, a escola vai dar limite. Então, assim, é fundamental. Então, é importante a gente ensinar a criança a lidar com as frustrações, né? Porque isso também vai ajudar ela a ser mais resiliente, a ela entender que a vida realmente traz dificuldades, traz adversidades, mas que ela é capaz. E aí tem um outro ponto que eu acho fundamental, Rê, é falar
às vezes, com a criança ou com o adolescente, o que é que você sente? Sim, isso é muito importante. Você está triste? A mamãe também já ficou assim. Mas vai passar, vai passar. Porque, olha, a gente já passou por essa fase difícil e a gente já ficou bem. Então, Mas as fases. é importante também a gente mostrar a nossa humanidade, mesmo como os pais, essa questão de ser pai, mãe, mãe maravilha e pai super-homem, né? A mãe também tem as suas tristezas e as suas decepções. Ela também chora, ela também sofre. E o pai também, né? Então, isso também é importante, né? Que a criança veja, né? A nossa humanidade, né? Perfeito, Rê. É isso mesmo, a nossa humanidade. Porque aí, como a criança se reconhece no pai e na mãe, ela entende que o pai chegou do trabalho cansado e está nervoso, mas que aí, de repente, um gesto da mãe, ou de um filho, ou de uma filha, de sentar, conversar, trazer uma água. Nossa, pai, estou vendo que o seu dia foi difícil. Ah, filho, foi mesmo, hoje estou muito nervoso. Não, mas vamos aqui jantar, vamos fazer um jogo. Vai perceber o quê? Que as emoções podem ser mudadas, Sim, que sim. existe um porto seguro, que existe um diálogo, né? E tudo isso, que é muito simples, faz toda a dinâmica ser mudada. Sim, sim. Nossa, perfeito isso que você tem falado. São coisas, são pequenas coisas, pequenos gestos, mas que mudam todo o cenário, né? Muda todo o cenário. Eu costumo falar, né, Rê, o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, eu não sei se você vai conseguir enxergar, eu falo que todos nós somos um Tá, copo, um copo. tá? Todos somos um copo, você é um copo, eu represento a gente como um copo. Os nossos pais, deixa eu pegar aqui um ladinho, os nossos pais deveriam encher esse copo com necessidades emocionais que eu já vou explicar. Que, vamos lá. Segurança, amor, carinho, proteção, validação, autonomia, limites realistas, orientação, brincadeira. Tinha que encher bastante, tá certo? Mas o que é muito importante para todo mundo entender, que cada um só dá o que pode. E os nossos pais também tiveram limites, né? Tiveram aí as suas dores emocionais, os seus traumas, e eles não puderam, às vezes, dar aquilo que a gente queria. Uhum. Então, eu costumo marcar o copo dizendo o seguinte, que as nossas necessidades ficaram aqui, nessa linha, tá? Tá. E aí você vai falar, Cris, e o resto? Né? E tudo isso aqui que eu queria? Tudo isso aqui vão virar as nossas vulnerabilidades. Hum, E é muito importante reconhecer, primeiro, em nós, o que é que faltou, né? E aí, porque, por exemplo, eu posso ter um temperamento mais carente. E sim. eu queria muito, muito, muito que enchessem com o meu copo de muito abraço, muito beijo, muito amor e carinho, mas os meus pais trabalhavam. E não tinha, eu só tinha de vez em quando. Mas o meu temperamento carente queria que fosse até aqui. Não foi. Então, isso aqui se torna minha vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade é o que a gente ensina às crianças, os adolescentes e os adultos na terapia, como é que vamos trabalhar para nos tornarmos um adulto saudável. Porque como é que a gente vai com essa vulnerabilidade, que eu diria que é uma ferida enorme, Sim. É um vazio, porque tem um vazio aí. é o vazio, são os traumas, são todas as coisas que a gente viu, presenciou na infância, né? E aí, eu não tive. E aí eu vou para o mundo com essa ferida aberta. E os adolescentes e as crianças, como não sabem lidar com isso, eles buscam meios de fugir dessa dor. Então a gente vai ter
a criança e o jovem no quarto fechado, os jogos de internet, tanto os bons quanto os ruins, a gente vai ter as bebidas, a gente vai ter todo tipo de dependência, né? Todo tipo de droga lícita e ilícita. Nós vamos ter muitas coisas que os jovens utilizam para poder fugir dessas dores emocionais, né? Que, na verdade, né, infelizmente, eu fiquei sabendo de alguns pacientes que as escolas, que algumas escolas de São Paulo e uma do interior, isso de pacientes meus, as crianças estavam colocando vodka na garrafa de água e levando para a escola de manhã, né? Criança, assim, vamos falar em adolescente, vai, levando a garrafinha de água cheia de vodka. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente fala que é um mecanismo de fuga, né? Então, é muito importante, é muito importante que a família tenha, né, no final de semana, um dia por semana, né, à noite, volte a se reencontrar, né? Você quer ver? Tem um estudo muito legal de um cara que se chama Daniel Kahneman, eu sei assim que fala, eu não sei, desculpa, que ele fala o seguinte: o mais prejudicial hoje é a câmera digital. Todo mundo tem câmera digital, e pá, 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 pá. E nós nunca mais imprimimos fotos. Não é verdade? Quem que imprime? Muito pouca gente vai. Ah, imprime essa do casamento, essa de uma festa. E aí o que acontece com isso? Né? A gente percebe que as crianças e os adolescentes não têm mais aquela. Sabe aqueles momentos que você não sei, né? Eu acho que acredito que você teve, eu tive esses momentos de abrir álbum de foto e falar: olha, a tia que fazia bolachinha, olha, a madrinha, olha, o tio que ia pescar não sei aonde. A gente sabia, a gente construía a história das nossas vidas baseadas nessa herança genealógica que a gente tem e que hoje, infelizmente, está se perdendo, né? Porque a gente não curte mais os momentos, é tudo muito fast, né? Bateu foto, acabou, bateu foto, acabou. Não tem mais as histórias, né? E infelizmente, então, eu diria que uma parte, talvez, da terapia que fosse muito legal seria fazer um álbum de fotos, né? De cada filho, reconstruir a história dessa criança e desse adolescente para mostrar o quanto ele é pertencente, o quanto ele é valioso naquela família, né? O quanto as habilidades e as competências dele são incríveis, que ele não precisa ser o super-homem, né? Que ele não precisa ser o melhor, mas ele tem que fazer o melhor naquilo que ele escolher, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Perfeito, Cris. Perfeito isso. E aí eu te pergunto, então, esses são alguns pilares que podem estar, então, dando essa estrutura para essa criança, para esse adolescente? Então, pilares, né? Vamos lá, vamos pensar o seguinte: pensar na família, nos valores que essa família escolheu para educar essas crianças, né? Que não é a escola que educa, Não, né? não. É a família que educa. Isso daí as pessoas confundem um pouco, né, Cris? Eu diria o seguinte: essa formação de vínculo nessa família, repensar essa formação. Se eu tive um vínculo frágil, se o meu pai ou minha mãe foram alcoolistas, se eles brigavam muito, se eles não puderam me dar a segurança que eu queria, né? Como é que eu vou formar a minha família? Né? Formar esse vínculo. Como é que eu formo um vínculo? Pensa, como é que eu cuido de um animalzinho? Eu vou dar comida, eu vou dar
né, o alimento, eu vou dar a caminha, eu vou dar as coisinhas, ótimo. Mas e para a criança? Como é que eu vou formar o vínculo com essa criança? Eu vou brincar, eu vou abraçar, eu vou esmagar, eu vou beijar muito, né? Eu vou fazer tudo o que eu posso por ela. Ah, mas em todos os tempos? Não, eu vou precisar trabalhar. E vou explicar para ela. Estou trabalhando para que a gente conquiste isso, isso e isso. Nesses momentos, eu queria que você fizesse isso, isso e isso. Então, a segunda coisa que eu diria, além da formação de vínculo, que cada pai e mãe pode inventar o seu, é o diálogo. O diálogo é fundamental em todos os relacionamentos. E o maior problema, que eu diria mundial, é o diálogo. É. As pessoas não conversam, as pessoas não... Assim, o que eu falo não é o que você entende, o que você fala não é o que eu entendo. Então, é um diálogo muito complicado. E com o adolescente, vamos falar do adolescente, né? Que vai para o quarto, fecha a porta, bate e manda você tomar banho. Você se ele não quer conversar, eu já estou cansada, já estou estressada, já trabalhei tanto, entendeu? Então, a gente vai falar o seguinte, a coisa mais importante é aprender a se comunicar. De que forma? Assertivamente. Nem o agressivo, nem o passivo. O passivo é, eu quero mais que se dane, não estou nem aí, eu estou cansado, estou estressado, não quero saber. E o agressivo é, você não entendeu, por quê? Não é esse. O assertivo é conseguir falar o que eu quero, com as emoções que eu estou sentindo, sem agredir o outro. Eu costumo, né, falar, eu ouvi isso uma vez numa história que eu achei muito bonito, dizendo o seguinte, que a palavra, ela é como se fosse um diamante. Eu posso pegar o diamante e jogar na sua cara e rasgar a sua face, ou eu posso pegar o diamante, colocar numa caixinha, fechar, embrulhar e botar um lacinho e te dar. Isso é a comunicação assertiva, né? Que hoje todos os cursos estão comunicação não violenta, né? Como falar de forma não violenta. As empresas têm milhões de cursos aí na internet, né? Exatamente isso. Eu consigo expressar como mãe, como pai, como cuidador, filho, eu gostaria que fosse assim, 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 e vamos fazer combinados. Isso pode, isso não pode. Porque nós temos, né, direitos, né? Nós temos direitos e deveres, temos responsabilidade. E assim, se eu quero ensinar valor para o meu filho, para né, minhas crianças, eu preciso desde cedo. Na escola não tem combinado? Hora do lanchinho, vamos lavar a mão. É assim a vida. A gente tem que fazer esses combinados, né? É isso, né, Rê? Eu diria brincar bastante com as crianças de modo muito saudável, ensinar, né, outras brincadeiras, manter o lar mais saudável possível. O meu problema de relacionamento com o meu marido, né, ele tem que ser resolvido de uma forma onde meus filhos não precisem ver toda a discussão do mundo ali. Eles podem entender que é difícil, né? Que tem né, um relacionamento é uma montanha russa, mas que tem momentos muito bacana, muito bacana. Né? Tem momentos felizes, tem coisas ótimas na família. Estou pensando aqui, é tanta coisa. Eu diria assim, né? Uma coisa assim para a gente falar que eu acho que é muito importante, que é sobre emoção. Existem famílias que não permitem a expressão da emoção. Eu não sei se você
sabe aquela coisa? Homem não chora. Homem não chora, isso. Engole esse choro. E isso é muito sério, porque o ambiente onde a emoção é ignorada, ou pior, proibida, Sim. a criança vai se fechar. Ela se recolhe, né? E isso é Então, muito. Isso é, acho que é uma coisa assim, muito. O quanto que isso vai minando, o quanto que isso faz mal para essa criança ela não poder se expressar, não é? Ou mesmo não falar qualquer coisa. Então, assim, quando a criança mesmo não gosta de um tipo de alimento e quando ela fala, ela é muito criticada, né? Então, é o que você falou, é explicar, é conversar, dialogar, né? E não recriminar a criança, ou como antigamente se fazia, você não gosta disso, então você vai comer 1 quilo disso daí. Era o castigo, né? Aí a e criança aí, nunca mais na vida vai querer comer isso daí, porque exatamente, vai ficar com vai... raiva, né? Isso. E aí não valida aquela emoção, né? Porque assim, antigamente os pais falavam muito, né? Se você chorar ou se você se sentir mal, é sinal de fraqueza, né? É sinal toda emoção ruim, ela é negativa, ela destrói, e não é verdade. Toda emoção, ela precisa ser trabalhada, né? Tanto que é por aí que a gente vai ver, né? O que que acontece? A criança não é trabalhada na emoção, porque os pais não sabiam. Ninguém sabia o que que era raiva, medo, tristeza, alegria. Tem ali o filme Divertidamente, né? Tá aqui meus E bonequinhos, né? Para justamente ensinar as crianças. Olha, o que você está sentindo é raiva. Tudo bem ter raiva, não né? tem... A raiva é uma onda do mar, ela vem e ela vai. Mas você não pode bater no amiguinho na escola quando você ficar com raiva. Ah, mas ele pegou alguma coisa do meu material. Então, ok, vamos conversar. Chama a professora, conversa, porque a gente tem que ensinar, e não assim, se ele bate em você, você bate 2 vezes mais forte, né? Que infelizmente muitas famílias ensinam dessa forma, né? Então, complicado. O que que eu ia falar da emoção? Se as crianças e os jovens conseguirem trabalhar o seu lado emocional, vai existir uma regulação emocional. Vamos falar então, passou a criança, foi para a adolescência, entendeu os problemas da vida, aprendeu a lidar com as frustrações, com as decepções da vida, tá certo? Vai crescer um adulto de forma a entender o que é que está se passando com ele. E aí, a gente não vai ter um adulto depressivo, não vai ter um adulto desesperançado, não vai ter um adulto que acha que a vida acaba por qualquer problema. Então, trabalhar as emoções na infância é um fator muito protetivo, porque assim, né, Rê, a maior causa de suicídios, né, além de bullying, além de tudo isso aqui que a gente já falou hoje, eu diria que a gente poderia falar. Uma são as doenças psicopatológicas, né, doenças mentais, e entre elas a depressão. A depressão, a gente costuma trabalhar na TCC, na terapia cognitiva comportamental, como uma tríade. Tá? Vamos imaginar o seguinte, uma tríade. Eu, o outro e o mundo. Eu, o outro e meu futuro, tá? A tríade. Uhum. Se eu, pensa então na criança que sofreu bullying, ou que viu os pais brigando muito, e interpretou daquela situação de que não era amado, né? Então vamos pensar o seguinte, ele cresce um adolescente que não consegue se sociabilizar direito. E aí a gente vai falar assim, eu sou uma porcaria, ninguém me ama, eu não faço nada direito, ninguém gosta de mim. Me fecho, fico no quarto, tá certo? Eu Uhum. olho para o outro e não tem ninguém que me ajuda,
Porque como eu não converso, não tem ninguém que me ajuda. E como é que eu olho para o mundo? O mundo não tem oportunidade para mim. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém liga para mim. Como é que é o meu futuro? Uma droga. Então, qual que é a chance que eu tenho? Nenhuma. O que que eu faço? Busco a pior parte. A pior parte. Pior, né? Então, então, a gente pode reverter tudo isso. Sim. E eu falo, né? Eu falo muito com as pessoas que uma forma da gente melhorar a nossa conexão com os filhos, de melhorar esse elo entre a gente, é a massagem que a mãe pode fazer no filho, ou que o pai pode estar fazendo, né? Porque esse toque, né? O toque da pele, né? Existe uma leitura, né? Na pele, quando a gente faz esse toque, quando a mãe faz, quando o pai faz, a pele da criança, a mão da mãe também vai fazendo uma leitura. E também, através do toque, a gente vai passando amor, a gente vai passando carinho. E o quanto que nisso, o nosso elo, essa conexão com o filho se fortalece e também como que isso fortalece a autoestima dessa criança, trazendo confiança, segurança para a vida e ela saber que ela pode, né? Ela consegue, ela traz, isso daí vai trazendo uma confiança, né? Porque quando a gente sabe que um pai, uma mãe te protege, te deu força, através da mão, só da mão, fazendo essa massagem, fazendo. Isso é um carinho tremendo, né? E aí eu falo, né? O quanto que isso vai fortalecendo essa conexão, né? Como que esse filho, essa criança, que vai se tornar um adolescente, não vai ligar para um bullying quando acontece esse bullying, né? Porque a gente sabe que uma persona, um ego fortalecido, quando alguém vem fazer um bullying em você, você não vai ligar. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Então, assim, existem várias formas, né, da gente estar melhorando e trazendo essa confiança para essa criança, para essa autoestima para a criança. E, e a terapia, né? A terapia ajuda muito, né, Cris? Então, quando a gente vê que a criança tá já indo para a adolescência e a gente vê o quanto que ela anda escondida atrás de um capuz, atrás de uma roupa, que então a gente precisa fazer essa criança sair para o mundo, abrir esse moletom, tirar esse capuz e mostrar o meu rosto, né? Então a gente sabe que existem ferramentas que os pais podem estar usando para trazer esse filho lá do fundo e abrir, né? E fazer com que ele se mostre para o mundo, né, Cris? Então, assim, eu falo muito das terapias, né? E a importância da terapia, a importância desse cuidado dos pais, né? Mesmo que você não tenha muito tempo, mas nem que fosse 5 minutos, você passar um olhinho assim na criança, você fazer uma massaginha e de conversar com uma pessoa quando ele está todo fechado, vai conversar com um psicólogo, né? Vamos buscar ajuda. Por causa que isso é o pedido de socorro, né, Cris? Quando a criança está toda fechada, isso é o pedido de socorro, né, Cris? A agressividade também é pedido de socorro. Pode ser do adulto, pode ser da criança, pode ser do adolescente. A agressividade é um pedido de socorro. É uma criança vulnerável ali que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir ou não recebeu aquilo que ela queria. Então, assim, né, Rê, eu diria que é muito importante ter
ter o cuidado, essa parte da massagem, né? Você como acupunturista, massagista e mãos abençoadas que eu já experimentei, né? E que eu adoro, você vê assim que esse momento do toque, né? Que você fala, é onde a pessoa consegue relaxar, se sentir protegida, acolhida, e às vezes é o momento até onde ela fala, né? Que é também um modo que a gente também faz na terapia, né? De buscar acolher essa criança, esse adolescente, esse adulto, para poder conseguir entrar, né? Como eu gosto de falar, nas profundezas, né? A gente vai ali buscar essa pessoa. Mas, né, Rê, eu diria o seguinte, que as famílias, né, precisam entender, né, que essa criança, esse jovem, e esse adulto também, né? Por que não? Por que não os pais também buscarem, né? Também. Importante é buscar ajuda. Perdão. Desculpa. Uhum. Eu vi que você deu uma saidinha, mas aí, então, É a bateria que está dando avisos. buscar ajuda profissional, trazer muito amor e carinho na relação, né? Mesmo com a massagem, com o jogo, com uma conversa, com uma brincadeira, botar limite nessa relação, ensinar o não, porque o não a gente vai ter a vida toda. Ver a sociabilização dessa criança, como é que é na família, como é que é em casa, não obrigando ela também a se sociabilizar com quem ela não gosta, porque infelizmente na pandemia o número de abusos infantis aumentou violentamente. Bastante, bastante. Valorizar essa criança nas suas habilidades, nas suas competências e tentar, né, fazer o melhor que pode dessa dinâmica familiar, trazendo principalmente saúde mental, né? E num caso, né, o exercício físico que ajuda muito, né, os nossos neurotransmissores. Então, assim, tudo é muito importante para a gente poder ensinar o valor para a criança o valor que ela tem como pessoa, que é o que você fala, se ela sofreu um bullying ou qualquer outra coisa, ela entender que ela pode enfrentar. E os valores, né? Qual o valor que você quer ensinar para ela? É só dinheiro? É só conquista? Ou é amor, carinho, respeito, empatia, né? Trabalho voluntário, conhecer as dificuldades do outro, saber que o outro também tem dores emocionais, como é que eu trato o cachorrinho machucado e como é que eu trato o amiguinho com dor que está passando por problemas, né? E, e tem tantas histórias, né? Mas eu acho que o nosso tempo também já tá finalizando. Cris, Então, foi muito rico o que você falou. Foi muito importante também o que você trouxe para a gente. Eu quero agradecer muito por você ter aceitado o convite da gente conversar a respeito do Setembro Amarelo, de todos esses problemas. E eu gostaria de que quem quisesse deixar perguntas e comentários, também falar com a Cris, também pode, né? E daí, muito obrigada, viu, Cris? Você quer concluir? Você quer fechar? eu gostaria de falar que a família é uma bênção, né? Ter filhos, apesar de terem aí muitas pessoas falando da maternidade e tudo mais, eu continuo falando que a vida é uma jornada maravilhosa, né? Que se você está passando por um momento de dificuldade, de desesperança, de tristeza, de solidão, de não ver na frente nada que possa te dar, né, a força para continuar, busca uma leitura edificante, busca ligar para um amigo que você não fala há tempos, tenta falar com talvez os pais ou, ou outras pessoas que possam te dar alguma segurança. Porque eu ainda digo, né, que o amor
a gratidão e o perdão, eles são fundamentais na nossa vida. Sim, Né? com E certeza. que se a gente tem qualquer problema, tudo, absolutamente tudo tem solução. Tem. Todas as nossas dores emocionais têm solução. Então, busca ajuda profissional, não se sinta sozinho. A gente tem o CVV, né, 188, que a gente pode ligar, mandar mensagem. Então, assim, e entre outras milhões de instituições hoje que estão atendendo também. Então, assim, a gente não está, né, você não está sozinho. Né? É muito importante, apesar de você se sentir assim, você não está. Então, assim, não desista. Né? Não desista em hipótese nenhuma, não desista da tua pessoa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, né? Que tudo vale muito a pena. Né? Às vezes o momento é turbulento, mas passa e vale a pena. Então, eu vou terminar. Quem quiser assistir, tem um vídeo do Rossandro Clinge, que eu amo, é de 2018, que se chama Fica. Eu vou tentar postá-lo, mas quem puder assistir é fantástico. Então, minha frase final é fica, porque vale a pena. Vale a pena, né, Cris? Cris, muito obrigada. E eu quero avisar para todo mundo que essa live vai ficar salva no feed. Então, quem quiser assistir, pode estar revendo aqui essa live, tá bom? Muito obrigada, Cris, obrigada a presença de todo mundo. E eu agradeço, tá, a todos e até semana que vem, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem, pode deixar nos comentários que a gente está respondendo, ok? Eu também Beijo. agradeço a você e agradeço a todas as pessoas. Um beijo grande, pessoas muito queridas, e a gente está à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, viu? Um Obrigada, beijo. com certeza. Um beijão. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.